não chegou nem a 50. Não, mas pra pagar são 700. Não paga uma parcela. Mas é que tá, mas esse ônus não é da torcida, é o clube. A torcida fez uma você não entendeu. Clube. Eu entendi. Eu tô fazendo comparação aqui. Pode virar mico igual o outro. Ô, mano, mas não é mico. 40 milhões do caixa do clube não é mico, não. Porque assumir, mas foi um baita mico. Os 40 tava milhões esperando 700, né? É mico. 40 milhões é o que o teu clube ganha de patrocínio master, filho. Ô, Domênico. É mico, mano. Não tem dúvida. Eles esperavam 700, pô. Eu não tenho a menor... Porque é o seguinte... Aonde 700? Todos eles, mas todos eles vão negar. Eles vão negar de pé juntos, pela mãe, pelo pai, pelo Leão 24, pelo pastor. Vão lembrar por todos. Vão negar por todos. Todos eles acreditavam que eles iam pagar isso aí. Lógico que acreditava. Eu não, 700 milhões. A torcida... Nação flamenguista, a situação dos clubes paulistas, né? Claro, tem o Palmeiras, né, que tá numa boa situação, mas nem todos eles tá numa boa situação, né? Situação de São Paulo, a situação de Santos e a situação do Corinthians é preocupante. É preocupante e a tendência é a falência. Cada dia que passa, sua dívida só aumenta. Mais uma vez, os corintianos aí passaram pelo mico, né? Podemos dizer assim, como Sombra aí alerta. Por quê? Fizeram a vaquinha achando que ia pagar o estádio em 3 meses e já era. A vaquinha chegou um valor ali, congelou, não vai mais para frente. E agora? O que fazer? É preocupante. Situação dos clubes brasileiros, aqueles que não querem seguir um rumo de organizar as contas, de colocar as contas em dias, a tendência, aqueles que vão conseguir, né, transformar em SAF, ok, mas nem todos vão conseguir, né? Quem quer comprar uma empresa falida? É complicado e nem sempre SAF quer dizer que vai ser sucesso. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Cresce do vídeo, né? O canal Energia 97, link na descrição. No final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Entendi, Pedrinho. Então, outra coisa, você fala, não, mas pô, 660... Você sabe qual é a parcela da população, seja santista, corintiana, são paulina, que pode chegar e falar, olha, eu durante 10 anos estou me comprometendo com 600 e tantos reais por mês, é totalmente fora. É diferente, por exemplo, estamos aqui fazendo o resort do Estádio 97. E esse pagamento de 50 pau, acho que é à vista, Sombra, ou é parcelado em poucas vezes, ô Pedrinho? Porque quando exige esse percentual, não é aquele negócio, ó, divide 50 mil em 10 anos. Não, sim. Não uma acho paulada justamente. Acho que dá pra parcelar, mas deve ser em 12. É como se você estivesse investindo num apartamento na planta. Você paga pra não ter um negócio ainda. É isso aí. Sim. É isso aí. Então, assim, a conta não é tão simples. A W Torre, muito viva, falou, ó, beleza, tal, não sei o que lá. Mas vocês garantem aí uma parcela X, tal? É diferente. Já com o Palmeiras, eu não sei como será com o São Paulo, mas dizem que vai ser um modelo negócio diferente, eu não sei como que vai ser. Mas querem fazer no Morumbi lá? Onde tá o Morumbi? Onde é o Morumbi. Depois a gente fala aí, o presidente da W Torre andou falando aí, acho que entrevista ao Estadão. Então, essa conta aí não é tão simples. Acho até que para camarotes, por exemplo, você pega aí 100 mega empresários santistas, o cara fala assim, não, beleza, quanto é o camarote aí? 3 milhões? Tá aqui, ó, 3 milhões, é meu isso aí. É meu, quero esse camarote aí, só para eu brincar, levar os amigos. Tem 100 empresários top santistas que podem dispor de um belo do dinheiro, não tenho a menor dúvida disso. Agora, o complicado é vender o bolo maior aí. O bolo maior, meu amigo, acho que isso aí não vai... vamos aguardar os números, mas eu acho que isso aí vai ser... a minha experiência diz que pode virar uma vaquinha do Corinthians. Ainda sem o... Corinthians é 40 milhões na caixa do clube. 40 milhões não chegou nem a 50. Não, mas pra pagar são 700. Não paga uma parcela. Mas é que tá, mas esse ônus não é da torcida, é o clube. A torcida fez uma você não entendeu. Clube. Eu entendi. Eu tô fazendo comparação aqui. Pode virar mico igual o outro. Ô, mano, mas não é mico. 40 milhões do caixa do clube não é mico, não. Porque assumir, mas foi um baita mico. Os 40 milhões esperando 700, né? 40 milhões é o que o teu clube ganha de patrocínio master, filho. Ô, Domênico. É mico, mano. Não tem dúvida. Eles esperavam 700, pô. Eu não tenho a menor... Porque é o seguinte... Aonde 700? Todos eles, mas todos eles vão negar.
Eles vão negar de pé juntos pela mãe, pelo pai, pelo Leão 24, pelo pastor. Vão lembrar por todos. Vão negar por todos. Todos eles acreditavam que eles iam pagar isso aí. Lógico que acreditava. Eu não, 700 milhões. A torcida? 700 milhões. Tá louco, 700 milhões. Ia pagar 600 milhões. 680, mas 100 tu falou, mano. 100 tu falou. Eu achei que ia bater 100. Pega esse discurso. Mas é que tá, mas eu achei que 100 ia bater. Mas, por exemplo, Pedrinho, 700 milhões, mano, é extremamente impossível a torcida arrecadar. O Sombra tá maluco. Eu falei isso aí dos 100 milhões logo quando começou a vaquinha. Então mico de novo. 2 vezes. de mais um. Porque só conseguiu 40%. Nem 100 milhões. 40% Ô, Domênico. Ô, Domênico, se a torcida do Corinthians tivesse arrecadado 10 milhões pro clube já tava ótimo. A torcida não tinha obrigação nenhuma de ter feito o que fez. Eu concordo plenamente. E ô, Domênico, eu não sei se tem a ver, mas depois que bloquearam aquele negócio do golpe do Pix lá, deu uma travada aí nesse negócio do pagamento da Arena do Corinthians. Mas olha, eu queria perguntar pro Anderson Leme, que tá aqui, ó. Você que sintonizou agora aqui na Energia 97. O mano chamou de Fábio Assunção, cara. Aí Fábio Assunção com o Nazi, velho. Ô, Sombra, que o microfone dele tava desligado, porque agora você pode falar o que você falou pra mim em off. Começar por fora de campo, rapidamente, que senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas o destaque é a visita da organizada, né? Chamar de visita entre aspas, né? Lá no CT Dr. Joaquim Grava, a Gaviões da Fiel, a principal organizada, foi lá, porque teve a informação de falcatruas nas categorias de base do Corinthians, né? E aí eles foram lá procurar informações, né? Houve reunião e os dirigentes dos Gaviões saíram calados, né? Mas a informação que chega é que o Claudinei Alves, né? Que é o diretor estatutário da base do Corinthians, ele foi afastado, né? Não há confirmação ainda da diretoria, mas dá a entender que ele foi afastado temporariamente para averiguação. Nada foi encontrado pelos Gaviões nessa primeira conversa, a apuração vai seguir, mas o Claudinei foi afastado temporariamente durante as investigações. O detalhe é o seguinte: desde que ele assumiu o Claudinei a base do Corinthians, junto com Augusto Melo em 2024, foram 86 contratações. Nossa. Repito, 86 contratações na categoria de base. Repita de novo. Sub-17 e sub-20. Categoria sub-17 e sub-20, 86 contratações. Aí eu vou dizer que esse afastamento, mano, essa cobrança dos Gaviões, eu acho sinceramente que foi fora de tempo. Não podia ter acontecido isso agora. Tinha que ter acontecido antes. Não os Gaviões. Ele tinha que ter sido demitido antes, por incompetência. Porque o cara me contrata 86 jogadores. Eu não vi ninguém vingar, mano. E não é possível que se o Corinthians... Não, teve o zagueiro lá. Domênico, mas o detalhe é o seguinte: o Corinthians, com a estrutura que tem, com a história que tem, com tudo que o cerca, não conseguir revelar jogador, ter que ir no mercado e buscar 86? Ô, mano, pelo amor de Deus, cara. Mas, ô De Paula, não vamos ser ingênuos. Pessoal, é complicada a situação do Corinthians, né? Augusto Melo chega com o objetivo de mudar o patamar e, pelo jeito, tá cada dia que passa afundando, né? E outra questão sobre os corintianos, né? É como o Sombra aí mesmo falou. Pessoal, eles esperavam, sim, quitar a Arena Corinthians. Isso aí é um fato, né? Eles esperavam quitar a Arena Corinthians, os valores arrecadados bem inferiores àqueles que eles pensavam arrecadar. E a gente sabe, pessoal, que não tem como quitar uma arena dessa, né? Só os corintianos que acreditavam botar isso na cabeça e poderia acontecer isso. Eu nunca acreditei nisso, né? Esse cara, o responsável pela contratação de 86. E o fato dele não ter sido mandado embora antes. Assim como diria o Anderson, a gente não precisa, talvez, ali revistar uma bagagem para achar uma atitude suspeita. Então a gente já pode olhar a situação em si e já presenciar e falar: De Paula, esse cara, ele trabalha não só para o clube, mas para alguém também lá dentro. Entendeu? Porque 86 jogadores numa categoria de base em tão pouco tempo é um absurdo de incompetência. Então, o Augusto Melo, nesse ponto, ele peca muito também. E os Gaviões, eles foram hoje, De Paula, porque eles receberam essa denúncia, inclusive áudios de supostas insinuações ou até mesmo pedidos de propina que vazaram ali internamente em grupos dentro do Corinthians. E eu acho que por alguma dissidência política de pessoas aí que estavam com o Augusto Melo, que agora parece que já não estão... Adotaram a postura do Rubão, de chegar e falar: agora eu não tô mais satisfeito aqui dentro e agora eu vou começar a pôr a boca no trombone, e jogaram esses áudios aí
para a presidência da Gaviões da Fiel. E aí o pessoal chegou hoje lá, foi tentar averiguar o que estava acontecendo, não acharam nada de irregular, segundo a própria nota emitida, porém, o tal do Claudinei, que é o responsável pela base, ele foi afastado temporariamente para que continue investigando. Mas que de fato é uma indecência isso que acontece no Corinthians, assim como aquele time sub-23, que parece que estavam com a ideia de reabilitar. Meu Deus. Cara, sub-23, se o maledeto, se o desgraçado não tem a condição de estar no time de cima com 23 anos de idade, ele que vai jogar em outro clube vai escolher alguma outra coisa pra fazer da vida dele. Tá de brincadeira, velho. Com 23 anos de idade, se o cara não tiver sendo aproveitado no profissional, ele não pode ter uma porra de uma categoria pra disputar nenhum tipo de outro campeonato. Isso é ridículo, velho, é uma indecência. Mas assim, De Paula, segue a vida dentro do Corinthians. Uma indecência a mais, um escândalo a menos, nada muda. Só a outra, né, mano? E aí, agora restam lá o diretor executivo, que é o Alex Brasil, o coordenador técnico da base, que é o Batata, ex-zagueiro do Corinthians, e o coordenador de transição, que é o Chicão. Também ex-Corinthians, seguem trabalhando por lá, ainda não tem alguém designado para ficar em lugar do Claudinei. A outra notícia fora de campo, só mais uma, é que o Corinthians teria convidado o Oswaldo Neto, né? Que é engraçado, né, mano? O Oswaldo Neto, ele era o cara da gestão do Duílio, da base. E aí ele saiu e agora ele teria sido convidado para voltar. Olha, pelo Augusto Melo. Refazendo laços. Pelo Augusto Melo. E reconstruindo laços, gente. A informação que eu tive é que o Oswaldo Neto recusou. Mas, mano, primeiro foi a demissão do Vinícius Manfredi, né? Da Superintendência de Marketing do Corinthians, para colocar o Edgar Soares, que também é oposição. Colocou. E agora, um convite pra um outro cara que também era da oposição. Ô, mano, olha, eu vou te falar, hein, cara, tá ficando complicado, hein? Então, mas, ô De Paula, sabe o que acontece? Quando o Augusto ele começa a chamar pessoas da oposição para ocupar cargos dentro da sua administração, não é porque ele gosta dos caras, é porque ele sabe que está em curso um pedido novo de impeachment, e se houvesse pedido de impeachment, essas pessoas que estão ocupando cargos dentro da sua administração, elas significam votos. Por exemplo, o Edgar Soares é um cara que ele leva votos para dentro do clube. Ali, no caso de impeachment aí, é um cara que deve ter uma parte do conselho que é dele. E se ele tiver empregado dentro de um cargo dentro da administração do Augusto, você pode ter certeza que o que era oposição passa a virar situação. Ou seja, não votarão para ele cair. Então o Augusto ele está preenchendo algumas lacunas dentro da sua diretoria ou substituindo pessoas que são da área e competentes por incompetentes para justamente continuar com o rego dele preso dentro da cadeira de presidente. Infelizmente, De Paula, a política é suja. Fora do clube e dentro do clube também. Pois é, dentro de campo agora, né? Você viu o dinamismo, né, Sombra? Dinamismo aqui, né? Tá vendo dinamismo? Muito dinamismo. Dentro de campo, Corinthians pela frente amanhã, Domênico. Nação flamenguista, né? Cada dia que passa, mais escândalos, né? Envolvendo o Corinthians, né? A situação do Corinthians é preocupante, né? Preocupante, né? E sobre a questão do estádio, é como eu disse, quando surgiu a informação que ia ter a vaquinha, os corintianos acharam que ia quitar esse estádio aí em 3 meses, né? E parece foi só fogo de palha, né? Claro, arrecadaram 40 milhões, né? Mas eles esperavam bem mais, né? Torcedores aí, tinha torcedores que esperavam a quitação, tinha torcedor que esperava a metade, né? E andou longe disso, pessoal. Longe, né? E cada dia que passa é como a gente tá vendo aí no noticiário, né? É mais escândalo, é mais pedido de impeachment, Augusto Melo aumentando as dívidas do Corinthians, né? Mas essa semana aí ele lançou um projeto, né, para diminuir os gastos, né? Como eu digo, né? Um dia ele emite, né, um comunicado desse, né, um relatório que vai diminuir os gastos do Corinthians, no outro dia ele vai lá e contrata o jogador mais caro, né? Ou faz algum negócio desse tipo, né? É uma realidade e é uma verdade, né? E sobre a questão aí de esses garotos da base, né? Foi demitido ali o coordenador, o treinador, alguma coisa relacionada aos garotos da base. Quase 90 garotos foram contratados, né? No período aí de Augusto Melo. Não despontou nenhum e a situação é complicada. Pessoal, é por isso que eu digo às vezes, né? Porque esses caras brigam tanto para ser dirigente, para ser um coordenador dentro de um clube de um futebol,
às vezes o cara não sequer ganha salário, né? Fica assim uma pergunta, né? Por que você quer ter dor de cabeça, que você quer ter preocupação, se você sequer ganha, né? Tem deles que nem ganham, né? Então fica complicado, né? Como assim? Por que você quer? É uma pergunta que se fica, né? Mas é isso, né? Cada dia que se passa, a situação só complica. E não é só o Corinthians, não, dos paulistas, viu? São Paulo, situação financeira ruim. Santos, daí se fala. E o Corinthians, né? E o Corinthians. Inclusive, se fala muito, né? Que a SAF pode chegar e pode salvar esses clubes, né? Eu volto sempre a dizer, SAF não quer dizer sucesso. SAF não quer dizer que você vai se dar bem no futebol, né? Às vezes isso aí é complicado. Você imaginar que, primeiro que vai ser complicado com um clube quebrado, né? Um clube que tá falido, vir uma SAF e querer comprar. Pode até aparecer os valores bem inferiores daqueles que vocês pensam, né? Segundo, quando o clube é SAF, o objetivo não é títulos. Claro, se puder, melhor ainda, né? Mas o objetivo é lucro. Pegar um jogador barato, vender um jogador mais caro, né? Como faz o Bragantino, né? O Bragantino eu acho que é o modelo de SAF que podemos dizer que é bem sucedido. Sei que muitos vão dizer aí, como é bem sucedido se o ano passado quase ia para a segunda divisão? Pois é, quase, né? Mas o Bragantino, você não vê ele comprando jogadores caríssimos, salários astronômicos, não. Compra um jogador intermediário, revende, né? Por exemplo, Arthur, comprou Natan do Flamengo, entre outros jogadores, né? Comprou um jogador barato, revende o jogador mais caro. Coincidiu de fazer boas equipes ali, inclusive ir na final da Sul-Americana, ali também na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas nada de salários astronômicos, um clube bem gerido, né? Aí sim, o Bragantino é um modelo a ser seguido. É um modelo a ser seguido. Red Bull, a gente sabe que tem vários clubes pelo planeta, né? E os caras fazem a coisa organizada, né? Diferentemente de outros aí que a gente vê que não tem sequer noção, né? Por exemplo, o Botafogo. Você acha que a SAF do Botafogo é uma SAF de sucesso? Não, pessoal. Você não pode gastar mais do que você ganha. Isso aí não é sucesso. Isso aí é você gastar dinheiro do seu próprio bolso. O Bragantino não faz isso. O objetivo da SAF é lucro. Quer dizer, o Botafogo ano passado foi campeão de tudo, não teve lucro. E no ano que não for campeão, aí complica, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal FlaTube e até a próxima.